Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem em mãos um material, olha, denso e muito significativo. É a proposta curricular para a educação de jovens e adultos, a EJA, lá do município de São Bernardo do Campo. Um documento oficial mesmo, um guia que busca repensar, redesenhar a jornada educacional para quem decide voltar a estudar mais tarde, né? Exatamente. E é, assim, fundamental a gente entender o universo da EJA. Se a gente está falando de um público, nossa, com uma diversidade imensa, pessoas com trajetórias de vida muito diferentes, que por N motivos, né, sociais, econômicos, pessoais, acabaram não conseguindo completar a educação básica na idade que a sociedade meio que considera padrão. O coração dessa proposta de São Bernardo, e vale dizer, foi um trabalho bem colaborativo, tá? Com assessores externos, equipes da Secretaria de Educação de lá, é justamente construir uma educação que seja, sabe, libertadora, inclusiva de verdade e que converse com a realidade, com as vivências desses estudantes. Uhum. Então, a nossa tarefa aqui hoje é explorar a fundo essas ideias centrais que moldam essa visão para a EJA em São Bernardo. Como que esse currículo se propõe a valorizar a bagagem que cada estudante já traz e como ele busca, na prática mesmo, formar cidadãos mais críticos, mais participativos na sociedade. Vamos investigar os fundamentos, né, os desafios que eles apontam e como tudo isso aparece nas diferentes áreas, tipo língua portuguesa, matemática, história, artes, tudo com base nos trechos dessa proposta oficial que a gente recebeu. Bora lá. Certo, vamos começar a desembrulhar isso. A base filosófica que eles mencionam é potente. Educação emancipatória, com inspiração bem clara em Paulo Freire. Mas o que isso quer dizer, assim, no dia a dia da sala de aula da EJA, nesse contexto específico? Olha, significa uma mudança de chave, sabe? Vai muito além de só passar conteúdo ou preparar para a prova. O grande objetivo é fomentar a autonomia do estudante. Autonomia integral mesmo. Autonomia integral. Isso. Inclui desenvolver o pensamento crítico, a capacidade de analisar a própria realidade, a da comunidade, e também um compromisso ético, né, com a justiça social. A proposta ela desafia aquela ideia antiga da escola como o único lugar onde se aprende, sabe? O único centro do saber. Uhum. Pelo contrário, ela busca valorizar as experiências, os conhecimentos que os estudantes já construíram na vida, no trabalho, na família, no sindicato, na igreja, nos movimentos sociais, em todo lugar. A meta é uma formação humana completa, considerando o físico, o intelectual, o social, o cultural, o afetivo, o emocional, tudo junto. Como Freire sempre defendeu, né? O ponto de partida tem que ser o sujeito, a visão de mundo dele, as perguntas dele, os saberes dele, para, a partir daí, buscar juntos a transformação da realidade. Essa ideia de romper com a escola como única dona do saber é muito forte, né? Talvez muita gente que acompanha a gente se identifique com isso, pensando no tanto de coisa que aprendeu fora da escola formal. O documento até menciona aquela classificação dos tipos de educação da Maria da Glória Gon, a socióloga, a educação informal, a não formal e a formal. Exato. Reconhecer isso parece um passo importante para valorizar o estudante por inteiro. Sem dúvida. Reconhecer que a gente aprende o tempo todo, em muitos lugares, é fundamental para acolher bem o estudante da EJA. Isso desmonta aquela ideia, que é um mito péssimo, de que ele chega sem saber nada. Nossa, sim! Ele chega com um repertório imenso, construído na vida, na prática. E quem são esses estudantes hoje? O que leva eles de volta para a escola? O documento traça um perfil bem interessante. As motivações são super variadas, né? Tem gente que busca o diploma para ter mais chance no mercado de trabalho. Outros sentem uma necessidade pessoal de fechar um ciclo. Tem aqueles que querem dar exemplo para os filhos, para os netos, ou realizar um sonho antigo mesmo. A proposta lembra da Constituição de 88, que garante a educação como direito de todos, mas ela é bem realista, né? Reconhece que na prática ainda tem muito desafio para garantir isso de verdade.
E desafios que, aliás, a pandemia da Covid-19 só piorou, né? Sim, com certeza. E um dos desafios centrais que o documento chama de um jeito bem preciso é a hiperheterogeneidade das turmas. Hiperheterogeneidade. Esse termo descreve uma realidade muito marcante da EJA, principalmente desde os anos 90, quando a lei permitiu entrar jovens a partir dos 15 anos. Isso quer dizer que, na mesma sala, você pode ter adolescente, adulto, idoso, gente com níveis de estudo anterior muito diferentes, com histórias de vida que não têm nada a ver uma com a outra, ritmos de aprender diferentes. Mas é aí que está um ponto crucial da proposta. Ela não encara essa diversidade como um problema, sabe? Mas como uma riqueza pedagógica. Interessante isso. Em vez de obstáculo, uma potência. Como assim? A ideia é que essa mistura toda de idade, de experiência, de visão de mundo, pode gerar trocas, riquíssimas entre as gerações. O mais jovem aprende com a vivência do mais velho, e o mais velho pode se beneficiar, da facilidade do jovem com tecnologia, por exemplo. Essa convivência pode fortalecer o respeito, a escuta, a solidariedade. O documento até liga isso com a análise do François Dubé, o sociólogo francês, sobre a crise de solidariedade hoje em dia. Ah, interessante. O Dubé diz que, para a gente viver junto, na diversidade, a gente precisa primeiro criar espaços onde a gente reconheça o que a gente tem em comum, nossa humanidade, sabe? Para daí conseguir aceitar e valorizar as diferenças. E a EJA, com essa proposta, pode ser um desses espaços. É um olhar otimista, mas desafiador também. E me parece que lidar com essa hiperheterogeneidade toda exige, né, um currículo que não seja engessado, rígido. Exato. Precisa ser flexível, conseguir acolher essas trajetórias tão únicas, que muitas vezes vêm marcadas por experiências ruins na escola antes, né? De exclusão, de não ser visto. Exatamente. Flexibilidade é a chave. E isso conecta com outra referência bacana que o documento traz, da filósofa espanhola Maria Zambrano. Ela fala da importância daquela tríade: presença, escuta e atenção do educador. É um chamado para a sensibilidade, sabe? Para reconhecer que aquele estudante chega à noite cansado depois de um dia inteiro de trabalho, ele traz não só o cansaço físico, ele traz uma história, desejos, medos e uma persistência admirável na vontade de aprender. Acolher essa pessoa por inteiro é o primeiro passo. Faz todo sentido. Bom, a gente viu a filosofia por trás, os desafios, a importância de acolher a diversidade. Agora, como esses princípios todos, educação emancipatória, valorizar a experiência, respeitar as diferenças, como isso vira prática nas disciplinas do dia a dia? Vamos explorar uns exemplos que a proposta detalhe. Que tal começar por língua portuguesa? Ótimo. Em língua portuguesa, a proposta deixa bem claro. O objetivo vai muito além de só o alfabetizar, do código pelo código. O foco é capacitar o estudante a usar a linguagem, todas elas, né? Oral, escrita, leitura, escuta e as multimodais também, que estão por toda parte hoje como ferramenta de ação social, de participar do mundo. Isso é ainda mais crucial numa sociedade cada vez mais centrada na escrita e no digital, né? Com certeza. E um ponto que me chamou a atenção foi a ênfase na escuta ativa. Não só como uma habilidade para se comunicar melhor, mas como base para fortalecer laço social, empatia e a própria capacidade crítica de analisar os discursos que a gente ouve. Metodologicamente falando, a sugestão é trabalhar com gêneros textuais variados, como Bakhtin já falava, né? A analisar como os textos funcionam na vida real, nos seus contextos. Entendido. Sair da gramática pela gramática e ir para o uso real da língua. E como fica a matemática, que muitas vezes é vista como um bicho-papão? Como essa proposta busca conectar ela com a vida real desses estudantes? A palavra-chave aí é letramento matemático. A ideia central é que a matemática não seja vista como um monte de regra abstrata, sem conexão com nada, sabe? Mas sim como uma ferramenta socialmente útil para entender o mundo e resolver problema do dia a dia. A proposta defende, com todas as letras, que o ponto de partida tem que ser a realidade do estudante. Isso significa valorizar as estratégias de cálculo que eles já usam, mesmo que não sejam as da escola. Trabalhar com dinheiro, que envolve número decimal. Explorar porcentagem em situação real.
compra, desconto, juro. Até o pensamento algébrico, que às vezes parece tão longe, a proposta sugere desenvolver a partir de investigar padrão, resolver problema concreto e não ficar só memorizando fórmula. Ah, bem melhor assim. O objetivo é entender o raciocínio matemático e como usar ele e não repetir coisas sem sentido. Essa abordagem parece muito mais significativa mesmo. E em relação às ciências da natureza, como tornar elas relevantes para quem está na EJA? A lógica é parecida. Conectar o conhecimento da ciência com as experiências, as perguntas, o dia a dia dos alunos. O objetivo é que eles possam usar esse conhecimento para ler o mundo de forma mais crítica, mais informada, entender melhor a questão de saúde, de meio ambiente, de tecnologia e os impactos disso tudo. O documento fala numa perspectiva histórico-crítica, cita o Saviani. Certo. E sugere uma metodologia interessante, baseada nos 3 momentos pedagógicos do Gasparin. Primeiro, a problematização inicial, parte de uma situação real, de um saber comum, de uma pergunta do grupo. Segundo, a instrumentalização, aí é o momento de buscar entender o conhecimento científico que ajuda a explicar aquilo. E terceiro, a síntese ou catarse, é quando o aluno usa esse conhecimento novo para entender melhor a realidade dele e, quem sabe, pensar em como agir, como transformar. Interessante essa estrutura. E a geografia, imagino que também parta do lugar onde o estudante vive, né? Exatamente. A proposta para a geografia valoriza muito o conceito de lugar. O espaço concreto que o estudante vive, o bairro, a cidade, como ponto de partida mesmo. Citam geógrafas como Arlete Moisés Rodrigues, a Sueli Furlan, e a partir desse espaço conhecido, a ideia é fazer conexão com processos maiores, sociais, econômicos, ambientais. Por exemplo, discutir problema de transporte urbano, ou risco climático específico lá de São Bernardo, e relacionar isso com o modelo de desenvolvimento, com desigualdade, até com questão global. O documento conversa muito com as ideias do Milton Santos, né? Nosso grande geógrafo. Sim. Sobre o meio técnico-científico informacional, como a globalização aparece diferente em cada lugar. E uma ferramenta-chave nisso é ler a paisagem. Aprender a olhar o que está visível, mas também investigar a história, os processos sociais, o poder que está por trás daquilo que a gente vê. Essa conexão local-global parece muito rica mesmo. E no campo da história, qual o papel dela nesse projeto de formar cidadão, de emancipar? O ensino de história na EJA, segundo essa proposta, tem um papel, crucial. Fazer o estudante se ver como o sujeito histórico. Ou seja, alguém que não só sofre a história, mas que participa da construção dela. Se vê como agente. Isso. O objetivo é de envolver a capacidade de analisar criticamente as relações de poder na sociedade, de questionar as narrativas históricas que muitas vezes são dadas como únicas, né? Especialmente aquelas muito eurocêntricas, que apagam ou diminuem a importância de outros povos, outros grupos. O foco é na história do Brasil, mas com uma abordagem que tenta dar protagonismo para os povos indígenas, para os afro-brasileiros, para as mulheres, para os trabalhadores, abordando tema como colonialismo, escravidão, a luta para superar isso, os movimentos sociais, a conquista de direitos e, claro, sempre incentivando usar fontes diversas de forma crítica, né? Documento, imagem, relato oral, objeto. Um ensino de história que busca empoderar mesmo. Para a gente ter um quadro mais completo, dá para dar uma pincelada sobre arte e educação física? Como elas entram aí? Claro. Em arte, a proposta usa uma expressão bonita: promover diálogos poéticos. A ideia é valorizar a expressão de cada um, o jeito singular de ver e sentir o mundo, e também as várias matrizes culturais que formam o Brasil, né? Indígena, africana, que muitas vezes ficam de lado. Tenta superar aquela divisão antiga e meio boba entre arte popular e erudita, sabe? É reconhecer o valor em todo tipo de manifestação. Já na educação física, o olhar vai além da atividade física pura e simples ou do esporte só pelo resultado. O foco é na cultura corporal de movimento. Isso quer dizer entender as práticas do corpo, esporte, dança, luta, ginástica, jogo, não só como exercício, mas como linguagem, como texto cultural que tem significado, valor, história.
A proposta é analisar essas práticas criticamente, entender o contexto social, histórico e também combater preconceito, estereótipo que muitas vezes está ligado a elas, né? De gênero, de classe, de idade. E para fechar o bloco das disciplinas, o documento menciona a língua inglesa, que entra um pouco mais para frente, nos ciclos 3 e 4. Qual a abordagem para ela? Parece algo diferente daquele inglês para viajar tradicional. Sim, é uma abordagem bem atual e que conversa com a realidade global. A proposta adota a perspectiva do inglês como língua franca, wealth, English as a língua franca. O que isso quer dizer? Que o inglês não é ensinado como se fosse propriedade de um país só, tipo EUA ou Reino Unido, mas sim como uma ferramenta de comunicação internacional que gente de cultura diferente usa para interagir. Ah, interessante! Essa visão valoriza a diversidade de quem usa e como se usa o inglês no mundo. Inclusive reconhece e legitima o jeito brasileiro de usar inglês, por exemplo. Questiona aquele ideal do falante nativo como o único modelo certo, o que muitas vezes nem dá para alcançar e desmotiva, né? Essa abordagem ELF parece fazer muito sentido na EJA, que pode ter aluno de tudo quanto é origem e que vai usar inglês para coisas diferentes e conversa com a realidade multilingüe do Brasil mesmo. Muito interessante essa desconstrução do mito do falante nativo. Bom, já passamos pela filosofia, desafios, vimos exemplos nas disciplinas, mas como tudo isso se amarra na prática, na pedagogia? O documento fala em eixos articuladores, tipo natureza, sustentabilidade e trabalho, interculturalidade e memória, linguagens, cultura digital. Como funciona essa metodologia no dia a dia? A metodologia que eles descrevem olha, um dos pontos altos mesmo, porque é muito dinâmica e radicalmente centrada no estudante e na realidade dele. O processo começa com o que o documento chama de falas significativas dos estudantes, ou seja, o ponto de partida são as conversas, as experiências que eles compartilham, as dúvidas, os problemas, os interesses que surgem ali no grupo. A partir dessas falas, o professor, como mediador, ajuda a turma a achar e desenvolver um contratema, que seria um tema gerador maior, importante para aquele grupo. Aí depois vem a problematização desse tema, conectar a experiência local, individual, com questão social, cultural, econômica, política mais ampla. É um processo de investigar junto, de dialogar. Então não é um currículo que chega pronto, de cima para baixo. Ele vai se construindo ali. Exatamente. É um currículo que quer ser vivo, construído na interação. Ele valoriza demais o conhecimento prévio dos estudantes, como a gente já falou. A contextualização é o tempo todo, o que se aprende tem que fazer sentido na vida deles. A interdisciplinariedade não é enfeite, é uma necessidade que surge da complexidade dos temas mesmo. Por isso a flexibilidade é fundamental. E a sistematização do conhecimento, quer dizer, organizar de forma mais estruturada os conceitos, os conteúdos das disciplinas, isso não vem no começo para decorar. Surge como resultado desse processo todo de investigar, dialogar, problematizar. Ajuda a organizar, a dar nome, a aprofundar o que foi descoberto junto. É uma inversão da lógica tradicional, né? Compreendido. Parece uma abordagem desafiadora para os educadores também, exige uma postura diferente. Bom, a gente percorreu bastante coisa, tentando fazer uma síntese. O que essa proposta para a EJA em São Bernardo do Campo representa, no fim das contas? Qual é a grande mensagem? Olha, pelo que a gente analisou aqui, essa proposta parece um esforço sério, bem fundamentado, para ir além daquela ideia só de compensar, né? Da EJA ser só para recuperar o tempo perdido. A grande aposta é no potencial da educação como motor para engajar criticamente, para valorizar a riqueza imensa que são as experiências de vida desses estudantes e para formar para uma cidadania que seja ativa de verdade, consciente, transformadora. E o caminho para isso é um currículo que respira diálogo, que celebra e trabalha com a diversidade como potência e que está profundamente conectado com a realidade concreta das pessoas e do lugar. E essa conexão com a realidade e a aposta na transformação ficam muito claras mesmo. Sem dúvida. Os ecos do pensamento do Paulo Freire, diálogo, problematização, conscientização, transformação da realidade, estão muito presentes ali. Tem um compromisso claro com justiça social, com garantir o direito à educação de qualidade.
É um currículo que se apresenta não como algo pronto e parado no tempo, sabe? Mas como um processo contínuo, um organismo vivo que se alimenta da troca entre quem ensina e quem aprende e que busca responder aos desafios específicos e à história lá de São Bernardo. É um projeto ambicioso, sem dúvida nenhuma. Deixa uma reflexão final para quem está ouvindo a gente, inspirada por tudo isso que a gente conversou. O documento insiste muito, né, na educação como ferramenta poderosa para transformar a realidade. Se a gente acredita nisso, talvez a gente devesse pensar mais a fundo. Será que o ponto de partida mais potente para essa transformação não está justamente em reconhecer, validar e trazer para o centro do processo todo o conhecimento enorme que esses estudantes já têm? Aquele conhecimento que vem da vida, do trabalho, da família, da comunidade, das lutas deles? Talvez essa seja a alavanca mais forte para empurrar não só a transformação de cada um, mas a transformação coletiva da sociedade. Criar essa ponte firme entre a experiência vivida e a chance de construir um futuro diferente. Fica aí a provocação para a gente continuar pensando.